Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E hoje a nossa lição vai falar sobre preparação para o dilúvio. Porém, antes de avançarmos, eu quero orar com você. Feche os olhos e falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Essa lição de hoje, ela está baseada ali em Gênesis capítulo 6, verso 13, ao capítulo 7, versículo 10. E é interessante que em Amós capítulo 3, versículo 7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós temos acompanhado nas lições anteriores as consequências do pecado. E quando chegamos ali em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus olha a condição do ser humano e se arrepende de ter criado o homem sobre a terra. E agora não há outra alternativa a não ser uma intervenção divina, a não ser travar, frear a evolução do pecado, para que os propósitos, para que os planos de Deus possam se cumprir, para que a redenção possa ter o seu lugar na plenitude dos tempos, porque a situação estava muito complicada. E é interessante que o profeta, ele é um mediador da aliança, exatamente. E Deus sempre trabalhou por meio dos profetas após a queda do ser humano. Nós vemos Enoque sendo um mensageiro de Deus nos dias dos antediluvianos, e vemos também Deus chamando Noé. É importante entender o fato de que Noé, ele era um homem que andava com Deus. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E Noé, naquele momento ali, era o representante de Deus diante de toda a humanidade. E ele, então, foi escolhido para ser o mediador da aliança, mediador que ficava entre Deus e os homens, aquele que, quando o povo se afastava, era então comissionado para advertir o povo e falar sobre o perigo da transgressão, pois a aliança ela era constituída de bênçãos e de maldições. E naquele momento ali, a quebra da aliança, conforme está lá em Gênesis, implicaria na morte. Exatamente. O juízo, então, seria a destruição dos culpados. Bom, o fato é que Deus agora, ele revela o seu plano a Noé. Noé faz parte desse plano. Deus, então, ele resolve trazer o seu juízo, a destruição, mas também a promessa de misericórdia e de salvação. E essa salvação se encontrava na arca. E é interessante que esse termo, arca, ele vem emprestado do egípcio, porque a palavra usada por Moisés é tevá, que é a mesma palavra que nós encontramos em Êxodo 2, versículo 3, para cesto. Interessante. O cesto que foi utilizado para preservar ali a vida do libertador de Israel. Isso é bastante interessante. Vemos também outros paralelos dentro desse contexto. Por exemplo, nós vemos aí dentro do texto, de todo o contexto, que Moisés fez, o verbo assar, sendo colocado para Noé, Noé fez exatamente como Deus havia ordenado, instruído, executou exatamente como Deus havia instruído. A mesma palavra, o mesmo termo é usado também para Moisés, quando ele executou as orientações de Deus quanto à construção da arca. Ele fez exatamente como Deus havia instruído. E é interessante que há um paralelo entre a arca de Noé e a arca da aliança. Dois instrumentos foram projetados para a salvação da humanidade. Interessante esse paralelo, ao vermos esse paralelo. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a arca da aliança e assim também a arca de Noé,
elas foram projetadas pela mente de Deus, né? O projeto era divino, não havia ali, na realidade, nada elaborado de origem humana. Isso também nos aponta para a beleza do plano da salvação, pois ele foi totalmente elaborado por Deus. Embora nós sejamos participantes, né, dentro deste plano de salvação, mas o plano original ele vem totalmente de Deus. E concluindo aqui a respeito das orientações, a respeito da execução, Moisés recebeu a orientação de Deus e executou cabalmente conforme Deus havia orientado. Eu quero só chamar a sua atenção que dentro desse plano todo, né, nós não vemos ali, por exemplo, o Senhor instruindo Noé quanto a um leme. Não vemos ali um leme para que o homem pudesse guiar a arca em meio às turbulentas águas do dilúvio. Exatamente. Aqui está algo bastante interessante, porque Deus, ao deixar Noé sem essa orientação, mostrou que ele estaria no controle daquela embarcação, de que aquela embarcação, a arca de Noé, seria guiada e protegida por ele e chegaria salva num porto seguro. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: o plano da salvação foi elaborado por Deus. O plano da salvação, ele cumprirá cabalmente o seu propósito, porque é Deus que está à frente de toda a execução desse plano. Nós somos apenas coadjuvantes, mas Deus é o grande protagonista em toda a beleza da salvação. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.